Hello guys! Today we're going to talk about subject pronoun and object pronoun. But let's start clarifying what a subject is. Então, o que é um sujeito? Sujeito é sempre quem realiza uma ação, né? Então, quando eu digo assim, eu trabalho, quem é o sujeito? Eu. Meu irmão estuda inglês, quem é o sujeito? Meu irmão. Meu primo viaja muito, quem viaja muito? Meu primo. Então, meu primo é o sujeito. Então, o sujeito basicamente é a pessoa ou a coisa que realiza uma ação. Gravem bem isso, é quem realiza uma ação, ok? Alright, I got it, but what is a subject pronoun? A subject pronoun is a word used to replace a noun in a sentence. For example, nós temos a seguinte frase: meu tio está em uma reunião. Meu tio não pode falar agora. So, my uncle is in a meeting. And my uncle can't talk to you right now. Bom, nessa frase nós usamos duas vezes my uncle, meu tio. Mas eu poderia substituir a segunda frase pelo pronome sujeito he. My uncle is in a meeting. He can't talk to you right now. Então, nós trocamos my uncle por he. He é um pronome sujeito. Então, nós já sabemos que o sujeito é quem realiza uma ação, né? E o pronome sujeito é uma palavrinha usada para substituir o substantivo em uma frase. Tá, mas qual é a lista de sujeitos, de pronomes sujeitos, né? Quais são eles? So, we have the first subject pronoun is I. Then, you, he, she, it, we, they. Então, essa é a lista de pronomes sujeitos, the list of subject pronouns that we have in English. Reforçando mais uma vez que o sujeito é quem realiza uma ação. E nós temos agora a lista de subject pronouns. E as frases elas ficam mais ou menos assim. I work at school. Quem trabalha na escola? I work at school. You study English. Quem estuda inglês? You. You é o sujeito da frase. You study English. We work together. Nós trabalhamos juntos. Quem trabalha? Nós. We. We é o pronome sujeito. E o sujeito é quem realiza a ação. It's hot today. Então, o pronome it. Pronome sujeito, it. They are here. Eles estão aqui. Quem? Eles. They. They are here. So, let's take this moment to practice together. Repeat after me. I have a car. You study English. He works with me. She lives in Canada. It's a beautiful car. We travel together. They want to buy a new house. Então, esses são os subject pronouns. I, you, he, she, it, we, they. Lembrando que you é tanto singular quanto plural. You, você ou you, vocês. É o mesmo you. Alright? Alright. But what's the difference between subject pronoun and object pronoun? Basically, guys, as I said, subject pronoun is the person or the thing which does the action, right? Então, o sujeito é quem realiza a ação. But the object pronoun is the person or thing which will receive the action, que vai receber a ação. Como assim? O que você quer dizer? Bom, na seguinte frase, se eu falo eu estudo, quem estuda? Eu sou o sujeito. Agora, se eu falo eu estudo inglês com você, eu sou o sujeito e você é objeto, ok? Então, eu estudo com você. Eu, sujeito, você, objeto. Now we have a second column in a table where we can compare subject pronouns and object pronouns. Os pronomes objetos são me, you, him, her, it, us, them.
Se eu quero dizer eu trabalho com você, I work with you. Eu trabalho com ele, I work with he. No, I work with him. Eu tenho que usar o objeto porque o objeto é quem recebe a ação. I work with him. I study English with her. I like to travel with them. Então, os pronomes objetos geralmente vêm no final da frase, né? Não necessariamente, mas geralmente. E é quando na frase a pessoa está recebendo, né, a ação. Outros exemplos agora com outros sujeitos, né? Ele trabalha comigo. He works with me. Eu não posso falar he works with I. Eu tenho que falar with me, porque me é o objeto e é quem está recebendo a ação. They travel with us. Eles viajam conosco. They travel with us. He likes to study Spanish with her. Ele gosta de estudar espanhol com ela. I have a computer and I use it every day. Eu tenho um computador e eu o uso, né? Eu uso o computador todos os dias. I use it every day. E qual é a grande dificuldade que geralmente brasileiros têm para entender o pronome objeto e o pronome sujeito? Em português, esse pronome objeto, na verdade, é chamado de pronome oblíquo. E nós temos o ele, sujeito, igual o ele, objeto. Então eu posso dizer ele viaja com ele, mas em inglês eu não posso fazer isso, porque o pronome objeto de he is him. So I need to say him. Like he travels with him. I work with him. I study English with him. E nessa história toda de pronomes, eu acho importante a gente falar sobre o pronome it. It a gente sempre vê a explicação como usado para animais ou coisas. Tá, mas vamos para exemplos para ficar realmente mais claro o que significa isso, né, usado com animais ou coisas. Bom, basicamente, em português nós temos o pronome oculto, né? O que é o pronome oculto? Quando eu digo estou com fome, já sabemos que estou falando eu estou com fome, só que eu tirei o sujeito eu da frase, falei só o verbo estou, mas a conjugação já mostra de quem eu estou falando. Estamos viajando, é a mesma coisa. Só que em inglês não tem isso. Em inglês nós temos que dizer quem é o sujeito da frase. Eu não posso falar trabalho aqui ou moro no Canadá. I need to say I live in Canada. Não posso só dizer live in Canada, porque senão fica quem? Quem mora no Canadá? Eu dependo do sujeito. Dado isso, em várias situações onde nós não temos um sujeito como pessoa, precisamos usar o it. Então, um exemplo simples e clássico. Está quente. It is hot. Eu não posso falar is hot. Esse é um dos grandes erros de brasileiros. Eu não posso tirar o pronome. Eu tenho que ter o it. Ah, mas isto está quente? Não quer dizer isso. A tradução para o português seria está quente. Mas em inglês eu preciso ter o sujeito. It's hot. Mostro para alguém o meu cachorro, por exemplo. Olha aqui o meu cachorro, ele é muito bonito, não é? E você me responde, yes, it is beautiful. It's beautiful. It. O cachorro, it. Ah, mas eu não poderia usar o he ou o she? Gramaticalmente não. O ideal deveria ser usar o it. Mas é muito comum para animais de estimação as pessoas utilizarem o he ou she. De qualquer forma, gramaticalmente está errado. Deveria-se usar o it. It is beautiful. It's beautiful. Ok? Então, não podemos simplesmente falar uma frase direto com o verbo is hot, is cold, is complicated. No. It is complicated. It's interesting. It's hot. It's cold. I always need to use the subject pronoun it. E no objeto a mesma coisa. Por exemplo, se eu pergunto, do you like pizza? Yes, I love it. Eu não posso falar só yes, I love. Esse é outro erro clássico. Precisa sempre ter o objeto. I love pizza ou yes, I love it. So, did you do your homework? Você fez a tarefa de casa? Yes, I did it. Sim, eu fiz. I did it. I did it. Ok? Então, para terminar, basicamente é isso. Um sujeito é quem realiza uma ação e os pronomes sujeitos em inglês são I, you, he, she, it, we, they. Lembrando que you é tanto você quanto vocês.
E os objetos são me, you, him, her, it, us, them. E eles são geralmente usados no final porque são as pessoas ou coisas que vão receber a ação. I think we lost him. We did not lose him. We definitely did not lose him. Stop me from joining the fight. He said my moment to honor our tribe would come, but it was not this moment. Those are the last words he spoke to me. I never saw him again. I mean, the scene that he left. I gotta tell you, there's a part of me that doesn't even want to find him. The victims and offenders often express strong emotions. And other members of the community take turns describing the impact of the offense on them. A counselor came over and talked to her and earned enough trust that she acknowledged she had stolen the shoes of one of the other classmates. That's it for the class today. Thank you very much. If you have any questions, just let them in the comments below and I'll try to reply as soon as possible. Thank you guys. Have a good one. Bye.